internautas, é um prazer estar aqui com vocês hoje no Soberania Nacional, que é um programa que trata de assuntos muito ligados aos nossos direitos fundamentais da Constituição Federal. E hoje eu trouxe um assunto que, infelizmente, no Brasil a situação não muda, que passa pela violência à homofobia. Para falar com a gente, Dr. Marcelo Nil, que é psiquiatra da Unifesp. Dr. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Trago também, porque hoje, acho que grande parte do Brasil comemora a assinatura, finalmente, do Marco Zero, internet. Há algumas polêmicas, mas o Eduardo Sanches, que é diretor de Segurança da Informação, vai aqui conversar. E eu sei que esse é um assunto que interessa a todos vocês que estão nos assistindo. Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui. Um prazer é todo meu, obrigado. Bom, então vamos lá. Eu vou começar primeiro com o que está despertando a curiosidade de todos vocês. Afinal, esta lei vai ajudar? Veio só para ser mais uma dessas leis que o Brasil adora assinar todos os dias, milhares de leis, e que no fundo não mudam nada? É uma lei que ela ajuda, porque ela, por um lado, ela passa a criar direitos para os internautas, mas ela ainda precisa de muitas melhorias, em algumas questões técnicas, né? Então, um dos principais motivadores, na verdade, dessa lei foi a questão do Edward Snowden, que divulgou aí que o governo americano estava espionando em muitas pessoas no mundo, em grande escala, governantes, presidentes, e o Brasil estava envolvido nisso, ou seja, o Brasil também foi espionado pelo governo americano. Isso foi o ponto inicial, né? Na verdade, o que fez com que ela era uma lei que já vinha sendo discutida há algum tempo, mas fez com que esse processo se acelerasse. Saísse da fila, né? Exato, fez com que andasse esse processo. Mas a versão original dele, ele tinha muitas coisas ruins, como, por exemplo, obrigava que as empresas de internet tivessem data centers no Brasil. O que significa? Que elas criassem estruturas, que são estruturas caras, para armazenar todas as informações dos brasileiros dentro do Brasil. Isso é algo que ia, com certeza, encarecer muito o serviço de internet para todo mundo. E se você pensa na internet como algo global, algo sem fronteiras, não faz muito sentido, né? Então, isso, por exemplo, foi uma dos parágrafos da lei que teve que ser alterado, né? Na verdade, foi excluído, visando mitigar esse custo. Mas manteve-se uma outra regra, por exemplo, um outro parágrafo que obriga que as empresas de internet vão ser julgadas utilizando as leis brasileiras. Ou seja, mesmo que a informação esteja fora do país, elas são julgadas no Brasil. E isso, de uma forma ou de outra, também pode encarecer os serviços, porque a empresa vai ter que lidar com uma legislação que ela desconhece, a legislação brasileira, então o custo jurídico vai aumentar e isso pode refletir no custo para o consumidor também. Mas a internet é cara, Eduardo? Porque você viaja Brasil, você viaja São Paulo mesmo, no estado, você viaja mundo afora. Em alguns lugares, ele é gratuito. Aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de Osasco, você entra no Wi-Fi, está lá, Prefeitura de Osasco. E acredito que algumas outras regiões do Brasil também. Então, o cidadão fica com essa curiosidade. Se uma prefeitura, se um estado disponibiliza, ela não pode ser tão cara. Ou ela é cara. Como é que a gente pode entender melhor esse mundo? Então, o fato de uma prefeitura do governo estar disponibilizando não significa que seja barato. Eles disponibilizam, por exemplo, serviços médicos que são altamente caros. De uma forma ou de outra, o contribuinte que paga a conta, seja direta ou indiretamente, é o contribuinte que paga essa conta. O custo da internet, ele está ligado a uma série de fatores. Um deles, por exemplo, é a infraestrutura de transmissão desses dados. Então, hoje, por exemplo, pelo menos eu sofro com isso, eu imagino que muitos sofrem, você está tentando falar no seu celular e não funciona. Sim. Não funciona por quê? Porque a infraestrutura está sobrecarregada, precisa de investimento para essa infraestrutura. Para se fazer esse investimento, precisa ter dinheiro, tem que se cobrar e eventualmente cobrar mais caro do que se cobra atualmente. E aí você entra numa situação que a internet cai nesse mesmo
no mesmo ciclo, né? Então, por exemplo, hoje a internet brasileira é uma das mais lentas do mundo. Então você consegue, pelo mesmo preço que se paga no Brasil, internet às vezes 3, 4, 5 vezes mais rápidas em outras partes do mundo. E não são só em países de primeiro mundo, mesmo em países da Ásia e países do Oriente Médio, você tem uma velocidade maior pelo mesmo custo. Tá. É o Brasil, né? Exatamente, o custo Brasil. Se a gente imaginar que no setor de hidrelétrica não há investimento em infraestrutura há décadas, imagina na internet, que é algo muito recente. Mas eu fico curiosa. Então, aprovou a lei e a privacidade do brasileiro. Como é que a lei está cuidando disso, protegendo isso ou punindo quem viola essa questão? A privacidade foi um ponto muito importante e, na verdade, se você acompanha um pouco as atualizações da PL, da lei, você vê que uma das últimas atualizações trata exatamente disso. Então, depois dessa denúncia por parte do Edward Snowden de espionagem nas informações, acrescentaram-se diversos parágrafos tratando de privacidade, exatamente fazendo com que a única forma de você obter informações de um usuário, de um internauta, é com uma ação judicial. Então isso hoje deixa claro, deixa na letra da lei, vamos dizer que a única forma de obter essa informação é com uma ordem judicial. No passado, era uma área meio nebulosa, que não era muito claro como isso deveria acontecer. Apesar de que na maior parte das vezes era assim que funcionava, mas hoje existe uma legislação específica para isso. Essa questão das empresas de internet também serem obrigadas a serem julgadas, vamos dizer assim, no Brasil, também tem esse objetivo, ou seja, vamos dizer que você tem uma informação de um grande provedor e essa sua informação está em Bangladesh, por acaso, porque lá o custo de armazenamento é mais barato. Se aquela informação, de alguma forma, for roubada por alguém ou alguém tiver acesso àquela informação, esta empresa ela vai ser julgada no Brasil, pelas leis brasileiras. Você é advogado, não é, Eduardo? Não, na verdade não. Sou especialista técnico. Técnico. Tá bom, mas então a minha pergunta de que adianta a lei falar que vai processar pela lei brasileira se não vai conseguir nem citar essa empresa lá em Bangladesh, por exemplo? Você percebe que é o que eu falo da eficácia da lei no Brasil? O que adianta? A gente não acha o Google para citar, porque não tem endereço físico. Então, para você citar e processar uma empresa, uma pessoa que mora fora do Brasil, você precisa mandar uma carta rogatória, que passa pelo Supremo Tribunal Federal, que já está lotado, e é caríssima. Então, é uma lei que vai falhar nesse sentido, Eduardo. Quando você fala dos maiores provedores, de uma forma geral, eles até têm uma presença física. Inclusive, uma outra parte da lei diz que, na verdade, se você tiver, por exemplo, no contrato desse serviço, dizendo que a legislação que vai ser utilizada é de um outro país, aquela lei aquela parte está nula, né? Mas eu concordo que isso daí é uma das coisas mais difíceis da internet mundial, na verdade, a jurisprudência, né? Então, onde você consegue atuar. Então, eu trabalho muito em casos de crimes digitais e você tem uma dificuldade, porque quando a gente está falando, por exemplo, de um grande provedor conhecido, é simples de você achar, inclusive, uma estrutura no Brasil. Agora, tem muitos provedores que estão na Albânia, na Ucrânia, estão em qualquer lugar do mundo e realmente é impossível, né? Você tem até situações com relação à segurança da informação onde criam-se sites falsos, né? Então, pegam os grandes bancos brasileiros, criam um site falso e faz a pessoa acessar para roubar as informações. Esses sites normalmente estão hospedados fora do país. Então, a dificuldade para você ir atrás disso realmente é muito grande, né? Tenta-se criar, nesse caso, algumas medidas paliativas, né, para bloquear o acesso àquilo. Mas você efetivamente chegar até o site, a quem é proprietário do site, para conseguir fazer com que tire aquilo lá, é muito difícil. Realmente é muito difícil. E minha pergunta de leiga achar o provedor pode ser que seja mais fácil, mas chegar a ele, identificar o provedor é fácil.
Sim, sim. Identificar sim, porque todo mundo, tudo que está na internet tem algum tipo de registro. Tem uma origem, né? Tem uma origem. Agora, por exemplo, no Brasil, você tem uma entidade única que faz a distribuição desses endereços, né? Então, por exemplo, www.altv.com.br tem uma entidade, que é o registro.br, que cuida de registrar este domínio, né? Este nome. Nos Estados Unidos, por exemplo, são várias empresas que fazem isso. E quando você cai, mais uma vez, em países, Oriente Médio, muitas vezes, é muito difícil de você chegar também nessa informação, porque não existe uma regra rígida de quem deve cuidar e como deve cuidar. Né? No Brasil é muito organizado, inclusive o registro funciona excelentemente bem, mas já nos Estados Unidos já fica... Você tem várias pessoas, várias empresas registrando. Entendi. E você tem que ir à empresa específica. Pode ser uma empresa boa e que vai te dar informação facilmente, pode ser uma empresa picareta que não vai querer te dar informação. Você sabe que outro dia eu estava conversando com um filósofo do direito, Tércio Sampaio Ferraz, e ele estava falando, o mundo mudou tanto com essa coisa tecnológica que o direito posto não vale mais. Então ele perguntava assim, o contrato foi assinado aonde? Aqui ou nos Estados Unidos? Não é? Que lei vai vigir? A daqui ou a dos Estados Unidos? Então, quando você fala que nesta lei está escrito que vai vigir a lei do Brasil, ótimo. Mas pode ser que lá nos Estados Unidos esteja escrito no contrato, né, que seja a lei de lá. Então, há um conflito de direitos e não é mais aquele direito internacional tradicional, porque não há tempo, não há espaço, né, é um mundo novo, que ele coloca assim, o direito como um todo precisa mudar. Sim, precisa se atualizar. Então você está falando da lei do Marco Zero. Eu participei da reforma do Código de Defesa do Consumidor, que cuida da responsabilidade dos provedores, dos sites, nas questões do consumidor, né? Responsabilidade civil e tal. A parte do Código de Processo. Você não tem regulamentada prova virtual. Exatamente. Não é verdade? Então, tá se criando paliativos para contornar uma situação que é muito maior. Hoje a gente tem muito essa dificuldade de obtenção de evidências, de provas. Não é? Porque quando você tem, vamos dizer que um crime qualquer, né? Você tem um e-mail que foi trocado entre duas partes e que tem evidências, tem provas sobre aquele crime. Aonde está esse e-mail? Está na nuvem, né? Que hoje é a palavra de moda, né? Está na nuvem. Na nuvem está onde? Está nos Estados Unidos? Está no Brasil? Exatamente. Está na fronteira. Exato. E aí você tem uma outra questão, né? Que é isso que essa lei ela quer tratar um pouco. Vamos dizer que a informação esteja mais uma vez em Bangladesh. Vamos dizer que um advogado de Bangladesh pede para o data center uma informação que está lá dentro. O data center vai fazer o quê? Ele é obrigado a seguir a lei do país onde ele está. Sim, exatamente. Então, eu não consigo entender, como eu disse, eu não sou advogado, não consigo entender o que a legislação brasileira poderia fazer para impedir isso. Por isso que eu te falo, o Brasil, infelizmente, é um país de fazer leis. Se vai funcionar, se vai ter eficácia, não interessa. Apareceu um problema? Vamos fazer uma leizinha, porque olha, a lei é que resolve. E esquecem de tudo o resto ao entorno da lei. Eu tenho muito a visão de que o Brasil é o país da impunidade. Muitas vezes porque não é possível cumprir aquilo que está escrito na lei. Né? Então... O Tércio falou assim, o problema do Brasil, e eu com 80 anos venho a concluir isso, é que o brasileiro nunca aceitou o espírito da lei, que é a força da lei. Ao contrário, o brasileiro é o primeiro a meia hora depois encontrar a burla da lei. Então esse é o espírito do Brasil. Aí falando nisso, eu vou passar para o Marcelo, volto a falar com você. Marcelo, você trabalha num mundo muito mais humano, né? Ou desumano, né? Humano no contato com a pessoa, né? Presencialmente mais humana do que o mundo do Eduardo. Fala um pouco pra gente do seu trabalho lá na Unifesp.
se ele te satisfaz, se é gratificante. Porque eu percebo, no meu mundo jurídico, nas poucas vezes que eu levei uma questão psiquiátrica à justiça, eu vi o preconceito ali declarado. Como é que é isso, você com a sociedade, quando você fala sobre psiquiatra, há ainda esse preconceito ou estamos conseguindo evoluir? Não, eu acho que a gente evoluiu, né? Eu acho que as pessoas eu falo que as pessoas têm medo do psiquiatra ainda, mas eu acho que elas têm uma certa razão, né? Porque os psiquiatras, né? A classe, a gente fez muita bobagem, né? Ao longo da história, né? E pela ignorância, mas também pela maldade, né? Se você vai ver a relação da psiquiatria com a ditadura, né? De internar pessoas lúcidas, né, de abuso de procedimentos, né, como o eletrochoque, que foi banido uma época porque ele estava muito associado e hoje criou um estigma, né, para convencer um paciente a se submeter a um tratamento que é muito eficaz, né, porque ele automaticamente associa o que aparece nos filmes, inclusive, o choque elétrico, que na verdade é um choque elétrico, uma descarga, né, enorme, a internação, pessoas que passaram a vida inteira em hospitais psiquiátricos. Então, e eu falo que a gente ainda tem uma mentalidade manicomial no Brasil, né? De achar que a pessoa com transtorno mental grave ela tem que ficar internada o resto da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem déficits da saúde, né? Tipo um queijo suíço, de que não dão suporte, na maioria dos casos, necessário para que aquela família possa cuidar ou que alguém cuide, né, desse doente mental, de uma forma mais humana, né? Então falta estrutura. A gente tem alguns exemplos, né, no país inteiro de muita estrutura, principalmente nos grandes centros, né? Tem atitudes inovadoras, tal, mas tem muita coisa ruim, na verdade, né? Muito déficit técnico, déficit de estrutura. Mas a gente evoluiu, né? Claro, eu acho que tem dois grandes blocos da psiquiatria, né? Um é o que é a psiquiatria do cotidiano, das pessoas que têm as suas neuroses mais simples, a depressão, a ansiedade, a crise de pânico, que hoje é moda, né? Então as pessoas discutem qual remédio que você toma, a sociedade muito medicalizada. Como se discutisse o seriado que vai ver. Né? Qual que é o seu psiquiatra, né? Tem meios profissionais, alguns que são mais abertos a isso, inclusive. Então ele fala, qual que é o seu psiquiatra, o que ele te passou, qual que é o remédio, o remédio da moda, né? Isso que muda ao longo dos anos, né? A gente tem que olhar que, por exemplo, o Rivotril, o clonazepam é o remédio mais prescrito no Brasil, né? É mesmo? Passou remédios de cardiologia, né? Porque todo mundo é o da época, né? Então a gente tem várias marcas diferentes desses calmantes que vão mudando ao longo das décadas, né? Eu brinco que eu falo assim que o calmante que a pessoa toma é igual o homem do saco, a loira do banheiro, que quando a pessoa fala o calmante que ela toma, você sabe a idade que ela tem. Tá que nem endereço de internet, né? Terra, UOL, aí o pessoal vem com Yahoo, já é mais novo. Então, assim, tem essa relação. Então, hoje tem uma certa democratização, né? O psiquiatra ele é retratado de uma forma até mais corriqueiro. Você ir a um psiquiatra. E tem o bloco da doença mental grave, né? Da esquizofrenia, que é segregada da esse sociedade. É o louco que ninguém quer, né? Essa loucura mais, né? Que as pessoas têm preconceito, que as pessoas acham que tem que, né? E psiquiatra tem essa coisa que eles acham sempre que você as pessoas, igual os psicólogos, você está analisando, então, né? Você chega numa mesa, então a pessoa acha que você tem uma capacidade superior, mágica, né? Nem sempre é assim. E neste momento, na mesa do bar, eu estou desligado, né, das minhas funções psiquiátricas, né? Por favor. Mas sempre gera essa dúvida, as pessoas perguntam, porque hoje em dia todo mundo, antes se escondia, as pessoas têm o próprio caso, ou caso na sua família, né? Então as pessoas falam mais abertamente disso. Eu tenho um tio que tem esquizofrenia, a minha mãe era internada, né? Tiram dúvidas. Então existe, aos pouquinhos a gente vai se aproximando de falar como se você vai no cardiologista, né, com um médico, né. E essa mudança, você vê de 80 para cá, 90 para cá? Eu acho que ela foi acontecendo, né, principalmente da reforma psiquiátrica, de 80 para cá, mas assim, dos anos 90 para frente, 2000 principalmente, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem uma grande mudança, né, no sentido de uma aproximação maior né, da sociedade. De uma democratização aí. E o que você chama dessa reforma de 80?
que foi que É um grande marcou? marco, na verdade, porque até então a gente tinha basicamente instituições de saúde, principalmente no ambiente da saúde pública, né? Os manicômios, as clínicas psiquiátricas privadas e, em geral, o doente mental grave, né, dessas doenças mais graves, ficava a vida inteira internado. Né? E daí você começa, não era só que as pessoas viviam no hospital, mas viviam sob maus tratos, né? Sob uma Nenhum tratamento adequado, né? tratamento muito inadequado, maus tratos, tortura, prisão, confinamento, né? E daí você tem uma reforma, fechamento da maioria dos hospitais psiquiátricos no Brasil, com o estabelecimento de equipamentos de saúde mental, da saúde pública, né? Que vão instituindo primeiro os NAPs, depois os CAPs, né? Ambulatórios de complexidade maior, né? Esquema hospital-dia, e começa uma reformulação, né, de entender que é possível que a pessoa não precisa viver, na sociedade. né, conviva na sociedade, que é a maioria dos casos, na verdade. Você estava falando, mas são duas perguntas. Essa reforma, eu acho que tinha um cunho político, inclusive, muito, muito importante para a sociedade, que é acabar com essa degradação humana, né, que existia, mas não foi muito radical, no sentido de eliminar a internação de casos que talvez, ou não existe caso que a pessoa realmente precise ficar internada muito tempo, enfim. Não, existe tudo, né? A gente tem desde casos que não precisariam nunca, né? Ok. E são internados e foram internados indevidamente, até casos que pressupõem mais um tipo de asilamento, uma internação de longa permanência pela gravidade da doença, da evolução do quadro, né? E essas pessoas encontram local para serem internadas na saúde pública? Hoje com muita dificuldade, na verdade. Por conta desta política que radicalizou, talvez. Isso, a gente tem uma transformação que não foi gradual, né? Okay. Você fechou, de repente, um monte de hospitais psiquiátricos. Na verdade, isso é um movimento mundial, né? Se você for olhar, foi mundial. Foi, porque você começa na década de... o primeiro antipsicótico e o antidepressivo da mesma época, eles surgiram mais ou menos nos anos 50. Tá. Até então, você tinha calmantes, barbitúricos, tratamentos ineficazes, né? Tá. E o eletrochoque e outros tipos de tratamento, né, que não eram tão eficazes. A partir da década, que é justamente quando acabam, né, essa coisa do hospital psiquiátrico, assim, esses grandes manicômios do mundo perdem o sentido. Quando você inventa o primeiro antipsicótico, que é a clorpromazina, não faz mais sentido, você passa a tratar essas pessoas em casa. Ok. Né? E de fato, a maioria das pessoas se beneficiou muito disso. Né? Agora, o que a gente teve? Pessoas que moraram a vida inteira no hospital, né? Muitas vezes não tinham nem mais família, né? Porque as famílias faleceram, porque perderam, né? Pessoas que a família não queria mais, porque ela já estava habituada àquele modelo de vida diferente, né? E de repente fechou e você não tem mais espaço para aquelas pessoas, né? E daí, aonde vai se colocar? Né? Que o pressuposto é a moradia assistida. A dignidade humana. E muitos viraram moradores de rua. Okay. Né? Que a gente até tem trabalhos aqui na cidade, em outros lugares, de pegar esses moradores, não de uma forma desumana, mas acolher, tentar inserir, arranjar lugar para eles. Mas a gente tem muito pouco, né? Ainda. De estrutura, de política pública. Para assessoria para as famílias, né? Eu brinco quando eu dou aula, quando eu falo assim, não é você que dorme com o louco, né? Porque a gente manda o paciente embora para casa, né? No hospital psiquiátrico, não, porque ele tem ele dá o remédio para ele, põe na boca dele, né? Mas a gente muitas vezes não avalia, né, o grau de dificuldade que é colocar o remédio na boca ou na comida, né? Ou conseguir fazer essa pessoa então, também. de fato, ainda é muito deficitário assim, o que a gente Agora, precisa. Você está falando em geral. E com a pessoa dependente química, o seu conceito de internação e desinternação é o mesmo? Que é diferente, né? A dependência química lembra essa coisa do Marco Zero, né? É uma coisa muito nova, né? E que a gente não tem, assim, na verdade, todo o tratamento da dependência química ele foi muito inspirado no modelo de saúde mental geral, né? No modelo psiquiátrico. E tanto a internação, né? A mentalidade manicomial vem daí. Mas você não tem uma conduta própria. Né? Uma evolução nesse sentido do conceito, do entendimento. É mesmo? Né?
A gente ainda está construindo coisas, né? Tá. Tanto que você pode ver quantas vertentes diferentes de olhar a dependência química, né? E eu falo, isso eu aprendi com o professor meu, quando tem muita lei diferente, muitos conceitos diferentes, uma mesma coisa, é que ninguém sabe direito qual é o certo, né? Então tem correntes que são quase religiosas, né? Diferentes formas de abordar a dependência química, que na verdade todas dão certo e dão errado mais ou menos na mesma proporção. Não tem nenhuma que você fala assim, nossa, né? Porque o antibiótico, né? Você sabe, ou por um antipsicótico, na psiquiatria, você sabe, nossa, este funciona assim para, né? Agora na dependência química não tem, né? É uma terra de ninguém, na verdade. Tá. E é um extremo da exclusão, porque como indivíduo, a gente tende a empatizar, ainda exclui, mas a gente tende a empatizar com o doente mental. Você né? falou que o Brasil é uma sociedade dele, sentimental, né? A gente tem uma tolerância maior com aquele indivíduo que enlouqueceu, que adoeceu da sua doença. Que é doente mental, né? O dependente químico não, né? A gente fala assim, o cara toma droga porque ele quer, né? Sem pensar nas questões que levaram a isso, né? De adoecimento mental, inclusive, que é bastante frequente. Então, o que acontece? As pessoas não gostam, né? Em geral, até na área médica, né? Dentro da psiquiatria, né? Mesmo, tem um preconceito enorme. Um ranço. Né? É claro que é uma área espinhosa, é difícil de lidar, né? Os resultados são frustrantes, né? Mas a maioria das pessoas não gostam de trabalhar com essa área. Que incrível. Né? Então, o que é? E a gente tem uma sociedade higienista, né? Claro, eu falo, a maioria dos dependentes químicos não é aquela população que está lá na Cracolândia, né? Que está roubando o carro, furtando para comprar droga, né? Tem estudos da Organização Mundial de Saúde que mais de 2/3 da população de dependentes químicos faz parte da população economicamente ativa. Né? E isso se comprova na prática. Tem pacientes que são profissionais liberais de todos os níveis sociais, né? Quer dizer, que não chegaram àquele nível de desajuste. Né? Aqueles são uma pequena parcela. E essa diferença é da pessoa, ou porque fuma menos, ou porque... Não, tem vários fatores, né? A quantidade de uso, o tipo de doença mental que ela tem, né? Que pode ser mais desagregador, né? Desorganizador da vida, a condição social, os anos, né? Sem tratamento, né? Sem acesso, tudo isso compõe uma menor tolerância familiar, né? No sentido, uma família um pouco menos ajustada, que é capaz de dar uma continência para aquilo. Uma acolhida melhor. Né? Então, todos esses fatores se somam e vão dar um desfecho que é o indivíduo porque lá também não tem só, as pessoas atribuem muito aquilo ao social, sei lá, mas lá não estão só pessoas das classes mais baixas, né? Hoje em dia, né? Em algum momento foi, a coisa de 10, 15 anos. Hoje não, hoje a Cracolândia tem gente de todo tipo, né? Tem pessoas de extrema pobreza e tem médicos, advogados, psicólogos, né, que estão lá fumando pedra junto com aquela pessoa de um nível social mais baixo. Eu acho que tudo se globalizou, né? A violência à mulher também não tem... Então, na verdade, você tem uma questão, né, e daí teve uma proliferação dessas internações, né? Então, o retorno da mentalidade manicomial, que as famílias não têm estrutura para lidar, né? A saúde tem respostas, mas não dá resposta suficiente, né, para atender essa população. Essa demanda. Né? E houve uma proliferação enorme dessas comunidades terapêuticas, geralmente ligada à religião. Né? E daí o que acontece? Para a família é um sossego. Sim, né? claro. Porque é um momento de paz. Claro. Às vezes até para o próprio dependente. Né? Sim, claro. Só que, infelizmente, o que a gente tem no frigir dos ovos, né, depois de um ano de internação, X meses, você vê que aquela pessoa não foi bem tratada. Ela permaneceu internada naquele lugar, né? Só que ela não teve um tratamento adequado, integrado com a parte médica, etc. E ele sai e ele recai. Né, que é o que acontece em quase 100% dos casos. Né? Então, aquele tratamento não foi efetivo. Né? E ele se tornou uma coisa extremamente lucrativa, porque a gente tem um crescimento enorme de... Né, muitas das comunidades recebem dinheiro do governo, né, das prefeituras, fazem associações, né, oficiais, oficiosas, e recebem dinheiro. Né? Muitos dependentes químicos, né, passam a montar suas comunidades, né? E tem casos de fraude, não todas, né, mas tem casos de fraude, de fuga, de tortura, de maus tratos. Eu diria que é o mesmo que se repete com os asilos, muitos dos que estão aí, e assim, este é o nosso Brasil, né? Já volto com você, Marcelo. Eduardo.
Como é a lei falou alguma coisa sobre criança e adolescente? Em termos de privacidade, em termos de responsabilidade do provedor? Porque outro dia eu fui surpreendida com uma mãe falando assim, ah não, meu filho tem 12 anos, ele mente a idade para poder participar do Face. Aí você fica olhando, né, para aquela mãe, né, fala assim, ah tá, você vai falar o quê? Na verdade, a questão de pedofilia, né, indo a um extremo disso, ela é um dos únicos pontos de consenso quando você fala de cooperação mundial. Né? Então, por exemplo, quando você tem casos de pedofilia, normalmente a Interpol está envolvida e ela efetivamente consegue atuar em vários países e toda hora você vê operações prendendo pessoas nos mais diversos países ao redor do mundo. Então, isso é algo que acaba sendo um consenso. Então, mesmo quando não existia nenhum tipo de legislação, utilizando as leis não direcionadas para o digital, mas as próprias leis civis mesmo, você conseguia ir atrás, conseguia tirar conteúdo do ar e prender as pessoas. Então, isso é algo que já, vamos dizer assim, funcionava melhor do que outros crimes. Né? Então, quando você tem, por exemplo, crimes de fraudes, de roubo de identidade, isso ainda é difícil de resolver, né? A gente entende que a lei vai facilitar, vai diminuir esses crimes, mas a questão de pedofilia normalmente era mais bem resolvida. Essa lei, a lei que a gente está tratando agora, o Marco Civil aí, ele fala muito da questão de privacidade de uma forma geral. Ele fala da questão de remoção de conteúdo. Então existiu uma briga muito grande, por exemplo, eu coloco lá um conteúdo num portal, né? Eu tenho lá uma conta, como se eu no Facebook ou em algum lugar no YouTube, e eu coloco um vídeo que é de alguma forma criminoso, ou seja, pode conter a questão de pedofilia, pode conter outros crimes, difamação, etc. Até essa lei que a gente está tratando agora, existia uma briga muito grande entre quem é o culpado por aquele conteúdo, quem é responsável por aquele conteúdo. E existia o próprio presidente local do Google no Brasil já foi ameaçado de ser preso por causa de conteúdo. Então existia uma briga muito grande. Essa lei ela deixou claro que o conteúdo é de responsabilidade de quem publicou e não do portal, e não do meio onde está publicado. A responsabilidade passa a ser do meio se, depois de um pedido judicial para remover aquele material, o material não for removido. O que aí também cria uma outra questão que a lei não vai resolver. Quando tem um vídeo que as pessoas acessam, via de regra, aqueles vídeos com pessoas famosas fazendo coisas impróprias, as pessoas copiam o vídeo para o computador delas e elas publicam de novo. Então, quando você vai entrar na justiça pedindo para remover aquele conteúdo... Você não consegue tirar os compartimentos. Exato, você vai remover aquela publicação original, mas as outras publicações você não vai remover, então você vai ter que entrar com novos pedidos para remover. Isso, por um lado, é inviável, é ruim, mas, por outro lado, para quem é provedor, é uma forma de se proteger. Por quê? Porque o que acontecia antes é que quem entrava na justiça dizia, remove todo o conteúdo. O provedor fala, mas eu não sei, o Google, o YouTube, por exemplo, eu não sei quantos milhões de minutos de vídeo por dia que são publicados. Então, como é que o provedor vai saber aonde está efetivamente aquele conteúdo? O próprio Face fica compartilhando. Exato. Então, é muito difícil você saber aonde estão as múltiplas cópias. Então, isso, a legislação ela acaba protegendo realmente o provedor, mas quem é afetado pelo crime vai continua né, encontrando dificuldade, porque a lei ela até diz que a ordem judicial tem que ser clara e específica de onde está o conteúdo a ser removido. E esse claro e específica vai ser um link, que vai estar aquela cópia. As demais cópias que se espalharam, não. Então, essa é uma questão. Uma outra questão que está explicitamente descrito também na lei é com relação a programas de proteção a menores, né? Então, programas de controle paternal, que eles chamam, né? Então, você tem sistemas que você pode instalar no seu computador e esse sistema ele vai proibir que o seu computador, a ideia é que seja com o seu filho ou alguma criança utilizando, acesse determinado conteúdo. Então, você pode, por exemplo, utilizando esse sistema no seu computador,
proibir que a criança acesse Facebook, acesse YouTube, ou seja lá o conteúdo que você quiser, né? Então você tem como restringir um pouco. É difícil você também ter 100% de proteção, por quê? Porque a quantidade de sites novos que são publicados na internet diariamente são, assim, quase infinito, né? Milhões de sites novos que são publicados diariamente. E esses produtos, eles têm que identificar um site novo, classificar aquele conteúdo para dizer se aquele conteúdo é de pedofilia, é de sexo, ou é de drogas, ou coisa do gênero, para depois você conseguir filtrar o conteúdo. Então essas empresas, elas têm um trabalho contínuo para classificar o conteúdo para você conseguir fazer o filtro. Então ajuda bastante, mas eu acho que com relação à proteção de menores no uso da internet, a melhor forma é a atuação dos pais. É a família. É a família, não tem jeito. Então a recomendação que a gente sempre dá é: computador para menores tem que ficar na sala, tem que ficar num local público. Quer dizer, e não no quarto da criança ou num escritório, tem que ficar num lugar público, que existe circulação na casa para você ver o que a criança está fazendo o tempo todo. É a única. Isso daí não é só para a internet, né? Se você parar para pensar, é a TV, né? A própria TV a cabo. Antigamente você falava para os amiguinhos e vir para casa, né? Para você ver com quem estava andando. Exatamente. E a própria TV a cabo, por exemplo, você tem essa situação, porque na TV a cabo você não tem controle de conteúdo por horário. Então, 24 horas do dia, você tem filmes das mais diversas classificações. Então, a própria TV a cabo, você pode programar para limitar, né, para 12 anos, 10 anos, 16 anos, o que eu acho que quase ninguém faz. Acho que não. É muito difícil. Eu também não conheço ninguém que faça isso, mas é aquilo, é a atenção, é você estar lá e você saber o que o seu filho está assistindo. Até porque, eventualmente, se ele tem 8 anos, um programa de 10 anos, você pode até avaliar aquilo e achar que aquilo faz sentido para ele assistir, que não tem nada de ruim. Mas é a atenção, realmente é o cuidado, é a atenção, é controle, né? Lá nos Estados Unidos já existe, ou estão estudando, que uma pessoa escolhida pela sociedade será meio que o monitor de tudo que passa na internet, e ele inclusive com o poder de bloquear, como se fosse um ombudsman da internet. Uhum. Você já viu alguma discussão parecida como essa aqui no Brasil ou em outros países? Porque funcionaria justamente na situação específica dos Estados Unidos. Ele iria denunciar que os Estados Unidos estava invadindo a privacidade e, ao mesmo tempo, se ele monitorar qualquer coisa ilegal, ele entra, dá um sinal para a pessoa parar, ou ele mesmo já remove com a autorização da sociedade. Não conheço nada desse gênero no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, assim, eu sei que existem a PIPA e outras leis americanas que eles estão criando, mas nos Estados Unidos eu acho que eles têm até eles estão num nível diferente, não sei se melhor ou pior do que o Brasil com relação à liberdade de expressão. Então lá a briga com relação a qualquer tipo de não neutralidade na rede ou coisa do gênero é defendido muito mais forte, né, do que aqui no Brasil. Então eu particularmente não conheço essa tentativa que eles estão fazendo lá, mas eu acho bastante difícil passar. Eu acho bastante difícil que seja aprovado eles fazerem algo desse gênero, porque de uma forma geral... Por conta da liberdade. Exato, pela questão da liberdade. É aquele negócio, quando você olha, você fala assim, pô, mas isso faz sentido. Uma pessoa da sociedade. Mas quem é essa pessoa? Qual é a cultura dessa pessoa? Qual é a tendência religiosa dessa pessoa? Sim, Então, você tem, por exemplo, um programa recente que é o Cosmos, que ele foi, há muitos anos atrás, criado inicialmente pelo Carl Sagan, e agora está sendo regravado. Eles passaram o primeiro episódio. Em alguns estados, eu não vou lembrar exatamente nos Estados Unidos, a parte que fala sobre evolução, eles removeram. Então, por quê? Porque eles não acreditam na evolução naquela parte do país. Então, quem vai decidir o que é certo e o que é errado? Quando a gente fala de algo explícito, quando a gente fala de crimes, é um pouco mais fácil. Claro. É mais objetivo, então é mais simples. Mas quando você fica naquele meio do caminho, que você tem um pouco de subjetividade, é muito difícil, né? Você dar esse poder na mão de alguém. Né? E qual é o país, em termos de legislação, mais evoluído nessa área? Continua sendo os Estados Unidos ou na Europa temos alguma coisa melhor ou que está sendo conduzido de uma maneira diferente? Ou a preocupação mundial continua sendo a privacidade, essas proteções? Eu
Eu conheço um pouco mais da legislação americana, então mas assim, pelo que eu conheço da internet, eu acredito que os Estados Unidos ainda é o mais evoluído, até porque lá, por exemplo, quando você fala de crimes digitais, a própria questão de evidência digital, isso já está muito claro, muito definido, né? O que a gente chama de e-discovery, né? Que é para você coletar evidências digitais para serem provas em um crime. Isso está claro como água, todo mundo já sabe como funciona. Então, eles têm uma legislação bastante evoluída. E essa questão de privacidade também, eles atuam de forma muito forte. É claro que com os deslizes, como do caso da NSA, que está fazendo essa coleta em nome, né, no Patriot Act, né, da segurança com relação a terrorismos, mas mesmo assim você percebe, mesmo um país que a gente olhando, a gente entende que as leis são seguidas, as pessoas, ninguém é melhor. Não é porque é americano que é melhor, mas existe uma cultura de seguir a lei. Até porque se você não segue a lei, você vai preso. Então, se você for ver a população carcerária dos Estados Unidos, é maior que a população de muitos países, inteira. Né? Então, existe essa tendência das pessoas assim. Mesmo assim, existem esses deslizes. Né? Quando você dá o poder de fazer algo arbitrariamente para um grupo ou para uma pessoa, você sempre corre esse risco. Né? Então, eu acho difícil eles criarem algo que vai dar esse tipo de poder para uma pessoa. Eu sempre, desde que começou esse mundo virtual, e isso eu falo já de um tempo, quando começou a vir aquelas câmeras, como é que chama aquele reparo de fotografia? Photoshop e tal. A gente vê fotos sendo montadas de uma forma impressionante. Isto poderá, se já não foi, ser até usado para defesas de crimes, né? Então a pessoa fala assim, não, eu estava no casamento X, a 300 quilômetros daqui, olha a foto, né? Põe a foto dele lá no casamento. Essas fraudes documentais na internet, elas são mais fáceis de serem feitas. E eu te dou um exemplo claro, já que você é especialista nisso. Prontuário médico. Aí eu pego aqui o gancho com o Marcelo também. Prontuário médico. Prontuário médico, para nós, advogados, é bárbaro, né? Porque quando tem alguma coisa errada, o médico fala uma coisa, a enfermeira fala outra, só nesse cruzar de informações a gente consegue checar coisas que falam, não, tem alguma coisa errada aqui. O prontuário virtual, no meu modo de entender, pode ser mudado, já que o hospital é o depositário deste prontuário. Quando vier a requisição do juiz, ele pode ser melhorado, vamos colocar assim. Eu pergunto, tem como descobrir se ele foi melhorado por conta de datas, enfim, ou não tem jeito mesmo, vamos ter que lidar com esse mundo realmente que é outro? A resposta é sim e não, né? Na verdade, depende, né? Essa que é a questão, porque isso depende muito do sistema. Então, por exemplo, quando você está falando, particularmente nesse caso, um prontuário, o sistema ele registra as pessoas que alteraram o prontuário? Por exemplo, o sistema pode registrar. Se o sistema tem essa capacidade de registrar quem alterou o prontuário, então você sabe, tal dia, tal hora, tal pessoa, o médico ou a enfermeira, a pessoa tem que ter acesso. Eu duvido, é por isso que eu falo que o Brasil está vivendo um mundo lúdico, né? Porque eu tenho certeza que ninguém está tomando esse tipo de cautela. Tem muitos sistemas... dos programas hospitalares públicos. Que usam... Não, os públicos ainda são poucos, né, comparando. Mas, na verdade, a maioria são os mesmos tipos de sistema, não tem muitas plataformas, né? E todos eles você tem uma assinatura. Tá. Né, que pode ser burlada, né? Tudo pode se burlar, né? Mas, por exemplo, quando eu vou num hospital que utiliza prontuário eletrônico, eu tenho que assinar. Né? Tenho que fazer um login, eu tenho uma senha. Né? Aqui, do mesmo jeito que sistema de passagens aéreas, né? Sistemas de reservas, lá você tem um histórico de mudança, qualquer desses sistemas, né, de tudo. Dizer que é impossível, né, ser burlado é ingênuo, porque tudo pode ser burlado, né? Mas assim, tem um registro lá, pelo menos o histórico, né, ele está lá, de mudança, quem acessou. Quer dizer, mas você vai ter que pedir o histórico, não vai estar no prontuário, não é isso? Entendeu? Exatamente. Você não vai estar no prontuário. Por exemplo, a maioria, não todos, mas muitos ainda, porque a gente ainda está nesse limbo de pouca confiança, né? A gente não tem muita confiança no prontuário eletrônico, né? Então, muitos hospitais ainda você tem que imprimir
né? Ah, tá. A folha lá. A folha, né? Só que já tem hospitais que só lidam com o eletrônico. Né? Mas a maioria dos hospitais, por exemplo, que eu trabalho e que usam o protocolo eletrônico, você tem que imprimir a evolução, a conduta, etc. A sua assinatura eletrônica está lá. Então, talvez a solução não fosse numerar esse prontuário, porque eles não são numerados. Você tem vários encartes, porque tem o setor do médico, o setor da enfermagem, o setor da fisioterapia, o setor dos exames. Né? Talvez... Não, é que, na verdade, assim, esses sistemas... Até voltando um pouco àquela questão de quem está melhor preparado. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma legislação específica para informações médicas. Né? Então, você tem toda uma legislação que protege a informação médica e ela fala qual é o nível de segurança que você precisa ter, como você proteger esses dados. Aqui no Brasil, como ele estava comentando, assim, os sistemas que hoje se utilizam nos grandes hospitais, eles têm sim esse tipo de controle, né? Então você tem que entrar com o seu usuário, com a sua senha, e qualquer alteração que você fizer, ela fica registrada. Fica fora do Fica prontuário. fora. Então, na verdade, você teria, sempre que você fala de um documento digital, você tem dois tipos de informação. Você tem a informação em si e você tem o que a gente chama de metadados, que são a informação sobre a informação. Tem que começar a pedir metadados. Exatamente. Mas sempre que a gente faz, né, um trabalho de coleta de evidências, é isso que nós fazemos. Nós pegamos a informação e temos esses metadados para garantir, por exemplo, esse metadado ele fala quando o arquivo foi criado, quando ele foi alterado, quem criou, quem alterou, data e hora de tudo. Né? Você estava falando da questão de fotografias de provas. Muitas dessas manipulações podem sim ser identificadas. Né? Então, existem análises, existem formas de você identificar. Aí aquela questão, qual o tempo e o dinheiro que você tem para criar a fraude? É a mesma coisa no papel. Né? Se você pode fazer um RG falsificado bem ruim, só para entrar numa balada, vamos dizer assim, ou você pode ter um documento que vai passar pela Polícia Federal. Então, depende do tempo e o dinheiro que você tem para fazer aquilo. Mas teve um caso curioso que foi o contrário. Né? Um pedófilo, ele tinha uma foto dele, só que ele utilizou um recurso chamado Swirl, que é do Photoshop, que ele dá como se fosse pegar assim e desse uma torcida no rosto. E eles acharam essa foto e eles conseguiram inverter isso para identificar quem era a pessoa. Então você consegue, mas não é só na era digital, né? Os russos já faziam isso, né? Lenin, né? De remover as pessoas que eram contra ele depois de um tempo das fotos oficiais e removiam pessoas das fotos, né? Então isso, a fraude em si, ela precede o mundo digital, né? Vamos dizer. Marcelo, fala um pouco para mim, como é que está a violência, a homofobia? Continua no Brasil, não evoluiu, diminuiu com a conscientização da sociedade? Na verdade, a grande discussão é se aumentou, né? Ou se a gente tem hoje consciência, né? Com a internet, com a velocidade da informação, como isso é documentado. E eu acho que, na verdade, eu não vejo um aumento. Né? Eu vejo, na verdade, um aumento da informação. Né? Então, rapidamente, né, como eu tenho conhecidos, pessoas que trabalham comigo que são ativistas, que registram rapidamente, né, assassinato de gays, lésbicas, travestis, né, violentamente, etc. Então, assim, eu acho que, não, de fato, não aumentou. Até porque eu vejo eu sou otimista em relação a isso, eu acho que houve uma melhora muito grande no sentido de como se trata, a possibilidade de falar sobre isso, a possibilidade de acesso. Aliás, nunca se viu no Brasil toda uma população torcendo para o Félix ficar lá com... Não é verdade? É uma mudança, né? Eu converso, tipo, eu tenho 5 sobrinhos agora, tipo, um é bebezinho, mas... 4 maiorzinhos que assistem a novela, tipo, o Félix virou um herói, né? Então, assim, é uma mudança de mentalidade, né? Que aos poucos vai acontecendo, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muita resistência, tem muitos problemas, essa violência existe de fato, principalmente fora dos grandes centros, na verdade, né? A gente fala muito de São Paulo, Rio, mas quando você vai para o interior, para os confins aí que as pessoas, esses crimes acontecem e ninguém fala sobre isso ainda. Então, acho que em São Paulo a gente tem registros, tem processos, mas, por exemplo, um tempo atrás, quando teve um casal que foi agredido na região lá da Paulista, brutalmente, né? Muita gente, eles acabaram não querendo reconhecer a vítima, né? Ou o agressor, né? E daí todo mundo saiu criticando, os ativistas, e falou assim, é um direito que eles têm de ter medo numa sociedade que a gente não tem proteção, a gente não está nos Estados Unidos, que o cara tem
né, ordens de, né, restraining orders, lá que você cara não pode se aproximar X metros, que existe muito... Mesmo assim aproxima, né? Mesmo assim, né, mas tem uma proteção maior à vítima, né, que a gente tem quase zero, né? Então, a pessoa tem o direito de ter medo e se sentir, a única forma que ela tem de se proteger é negar, né, falar que nada aconteceu, né, não só nos crimes de homofobia, né. Mas eu acho que aos pouquinhos, à medida que você vai falando disso, à medida que você vai discutindo, à medida que você vai, né, eu acho que ainda os extremos, né, principalmente quando você vai pensar, que a gente fala em geral, né, a gente fala de homofobia, transfobia, hoje a gente está segmentando, né, porque a gente vai ver proporcionalmente as travestis recebem muito mais violência na sociedade do que os gays, né, quer dizer, a gente está num processo de aceitação gradual, né, que as pessoas ainda são impedidas de entrar em lugares públicos, né? Então uma travesti muitas vezes não pode entrar num restaurante normal, exceto uma pessoa que tenha um nível que é capaz de exigir aquilo, né, e exigir o seu direito. Então a agressão ainda ela é muito grande, mas eu acho que ela também é mais vista, né? E com a possibilidade de ser conversada, né? As pessoas precisam entender. Então eu fico de um lado de que não é ficar execrando as pessoas que têm esses conceitos errados, né? Cada vez eu sempre tomo um trecho de uma música da Bethânia, eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Quer dizer, eu prefiro conversar com aquela pessoa que tem um nível de ignorância, no sentido de não saber mesmo, e orientá-la, explicar para ela que essa violência existe, como a gente pode combater, que a piadinha não é certa, que a gente estimula isso, do mesmo jeito com as mulheres, quer dizer, com as minorias em geral, é só assim que a gente pode transformar, né? Com conhecimento. Falando disso na escola, falando disso com educação, na verdade. Agora, nosso tempo acabou, viu? Não sei se vocês viram, não tivemos intervalo, mas a gente está encerrando. Você acha mais fácil esse debate da homofobia se resolver mais rapidamente do que a violência à mulher, não é? Por conta do enraizamento e da motivação dessa violência? Eu não sei dizer, na verdade, porque eu acho que a gente tem né, de todas, quando você vai pegar todas as minorias, né, você vai pegar dos gays e das travestis, você vai pegar a violência contra a mulher, a violência contra o negro, né, você vai ter níveis diferentes de dificuldades, e todos são muito enraizados na nossa cultura, né, porque nós vivemos numa sociedade que é machista, conservadora, preconceituosa, né? E a gente vê, né, eu gosto muito da coisa do Facebook, eu utilizo como um veículo de expressão, hein? E a gente vai olhar, né, quando a gente olha para, né, a gente vê o melhor e o pior das pessoas, né? Os preconceitos, as coisas que ela compartilha. As pessoas não percebem que elas estão mostrando tudo. E eu acho isso ótimo, Também né? acho. Porque você acaba vendo o nível de ignorância da pessoa, o grau de preconceito, né? Porque a gente está, né, como não chegamos como os americanos, que é proibido falar tudo, né? Sim. E porque você pode ser processado, quer dizer, né, o direito do outro está assegurado na ameaça, né, nos Estados Unidos. Aqui a gente ainda não tem essa noção, né? Do risco que você corre. Lá as pessoas têm medo de falar espontâneas, né? Aqui o Brasil ainda preserva a espontaneidade, né? Então, e na espontaneidade você vê a ignorância, o preconceito, o racismo, né? A violência contra a mulher, as piadinhas mínimas contra o gay. Então, mas eu acho que é importante aparecer, para a gente poder discutir, para a pessoa poder perceber que ela é preconceituosa, que ela é racista, machista, quer dizer, todas essas mazelas ainda que existem na sociedade. É muito legal. Internautas, é uma pena, porque eu ficaria aqui mais um tempão conversando. Eduardo, prazer você ter vindo aqui. Obrigado pelos esclarecimentos. Esperar a evolução dessa lei, você volta aqui para a gente acompanhar isso. Não, com certeza. Esse assunto de rede social e privacidade é um outro tema bastante interessante também. Exatamente. Pode deixar que você estará comigo aqui em breve. Tá, joia. Marcelo, prazer imenso te conhecer. Eu como atuo só na área da saúde, eu realmente, né, acho que a gente tem muita coisa ainda a conversar. Tá bom? Vou te chamar de novo. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Internautas, 2 assuntos incríveis. Vamos começar a desmistificar, né? Desmistificar essa área da saúde que ainda tem uma sobrecarga muito grande, que é da psiquiatria. E eu acho que Marco Zero está aí, era bom vocês darem uma olhadinha na lei, se inteirar para saberem, porque é a praia de vocês, é a nossa praia. A AltV, a primeira TV e internet do Brasil. Então, vamos lá, até a semana que vem.